Em Brasília, 19 horas e 15 minutos. Em Assis também, 19 horas e 15 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Dia que se comemora o Dia dos Radialistas. Desde a manhãzinha, vários cumprimentos recebemos, retribuímos. Muitos colegas radialistas, obviamente que a categoria vai diminuindo a cada ano, principalmente pelo avanço tecnológico, né? Antigamente, para fazer um programa de rádio, eram necessárias pelo menos 3 pessoas, 3 profissionais. O locutor, o operador de áudio e mais um que ficava na técnica central. 3. Hoje, tem rádio que tem a programação sem nenhum radialista. Tem rádio que não tem locutor. E não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe, não. Rádio sem locutor é igual hospital sem médico, padaria sem padeiro, farmácia sem farmacêutico, oficina sem mecânico. Mas a tecnologia nos levou a isso. A desemprego. E, lamentavelmente, aqui em Assis temos radialistas que vivem na rua, morando na rua. É bem verdade que não é por falta de ajuda, né? Porque ajuda tem. Mas cada um escolhe o seu caminho. Mas que dói o coração, dói. Ver radialista morando na rua, assim como dói ver qualquer pessoa na rua. Mas o avanço tecnológico fez com que a categoria diminuísse muito. Vários postos de trabalho eliminados. Na televisão piorou ainda, né? Me lembro a época que era do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão, havia uma preocupação muito grande com a redução de categorias na televisão, isso 10 anos atrás. Hoje, imagino, cenário é feito, basta você ter uma ideia no que você está assistindo. Eu vou até tirar essa imagem que está aqui. Aí. Estão vendo esse cenário ao fundo? Não é a minha casa. Aliás, outro dia escreveram, nossa, português, sua casa é chique, você toca piano, tem lareira. Isso aqui é um cenário virtual. Tá vendo? Quando a gente faz assim com a mão, até some, dependendo da aproximação da câmera. Imagine na televisão, todos aqueles cenários virtuais. Antigamente precisava do carpinteiro, do pintor, do marceneiro, do eletricista, para montar aqueles cenários. Eu me lembro, conheci vários que trabalhavam para montar o cenário do programa do Silvio Santos, das outras TVs. Com o avanço tecnológico, esses profissionais todos sumiram. Fica lá o artista e atrás um cenário virtual. E pior, vai avançar. A tal da inteligência artificial vai provocar um desemprego em massa, principalmente na televisão. O primeiro que já sofreu, que já não tem mais, é dublador. Quem é dublador ou escolheu essa profissão
está com a profissão arriscada pelo poder que a inteligência artificial promete fazer. E o desemprego. Além do que, tem uma outra questão que mexe muito com o radialista. Mexe muito com o radialista. Muitos radialistas se acham artistas. E, de fato, alguns são artistas mesmo, né? Mas quando saem do meio de comunicação, por desemprego, por demissão, por algum problema de saúde, eles são esquecidos. Literalmente esquecidos pelos ouvintes, pelos telespectadores. E aí é um problema difícil de superar. Problema psicológico difícil de superar. Conheci vários companheiros radialistas em várias cidades. Andei por muitas cidades no interior do estado de São Paulo, quando era diretor do Sindicato dos Radialistas. E ouvi muitas histórias de radialistas que perderam emprego, foram demitidos ou deixaram de trabalhar por uma razão e outra, e que caíram no alcoolismo, nas drogas, alguns se mataram, outros passaram a morar na rua, porque não conseguiram suportar a mudança, que antes eram considerados artistas, né? Eram procurados. O radialista, ele é como, assim, várias outras profissões também, né? Mas o radialista, quando ele está no exercício da sua função, ele é como uma laranja, que todos adoram chupar, docinha. Então, o político convida o radialista para ir no aniversário dele, para o churrasco que ele está fazendo. O empresário, a associação comercial, enfim, vários que têm interesse em ser amigos do radialista, aquele que tem voz, aquele que se manifesta diariamente e que forma opinião. A partir do momento que ele deixa o microfone, que ele sai do prefixo, ele vira o bagaço da laranja. Ninguém mais quer. Mas antes e depois são seres humanos. Não é fácil conviver nesse meio. Não é fácil conviver nesse meio. Há, além dessa equivocada imagem, mas há muitos profissionais que se sentem, de fato, artistas. E acabam não se preparando para a aposentadoria compulsória ou espontânea. Compulsória é quando ele deixa de trabalhar. Muitas emissoras de rádio, eu vou contar a minha experiência. Eu comecei no rádio em 1987, convidado pelo saudoso professor Antônio Sena, para fazer reportagem esportiva, transmissão de campo de futebol, transmissão de jogos de futebol no campo. Gostei da profissão e aos poucos fui me aprofundando e comecei a fazer reportagem também de outras áreas e estou até hoje. Me aposentei no rádio. Apresentando lá o nosso programa. Mas eu vou contar a experiência. Em 1987, quando eu comecei a trabalhar na radiodifusora, era uma quantidade incrível de profissionais. A começar pelas transmissões esportivas, que foi onde eu comecei. Então, jogos do Vossen tinha transmissão. E todas as rádios transmitiam jogos do Vossen. E cada equipe esportiva tinha necessariamente 2 repórteres, 2 comentaristas, 2 narradores, um plantão policial, um plantão policial não, um plantão esportivo
e um operador de som, além do chefe da equipe. Para transmissão de jogo. Para a transmissão de jogo. Eram 8 profissionais para transmitir os jogos que eram no final de semana. Aí tem a programação. Vou tentar me lembrar. Tinha lá, logo de manhãzinha, o programa sertanejo. Mudaram os locutores, mas era sempre um locutor e um operador. Depois começava o show de notícias, que tem até hoje. Eram sempre 2 apresentadores. Começou com o Evaldo Plácido Romagnoli, saudoso, e Antônio Senna, saudoso também. Tinha o operador de som e éramos em 2 que faziam reportagens externas. Eu e o Júlio Pasqualino. Então, só aí, 5 profissionais para fazer o programa das 7 às 8 da manhã. Depois das 8 da manhã, das 8 até às 11, tinha o programa, era o Antônio Senna, depois passou para o Luiz Otávio, e tinha reportagens externas que a gente ia para a rua para fazer reportagem. E tinha também o chefe do jornalismo, que era o Evaldo Plácido Romagnoli. Depois tinha o horário da igreja, que era o Padre Guazelli, depois, saudoso Padre Guazelli, depois mudou para o Padre Vicente, eu já não estava mais na radiodifusora, depois a tradicional rotativa sonora, depois tínhamos lá o programa César Dias, enfim. Eu imagino que devia ter lá uns 20, 30 profissionais envolvidos na programação diária da radiodifusora. Hoje, se tiver 5, são muitos. Se tiver 5, são muitos que tem vínculo com a emissora. E aí eu pergunto, esses profissionais, aqueles radialistas, porque tem muita gente que entra para o rádio casualmente, gosta de falar, enfim, faz uma participação aqui, uma participação lá, mas não são radialistas. Radialista é aquele que tem a profissão de radialista, tem na carteira, tem o registro de radialista, cumpre o horário, é funcionário de uma emissora. Esses são os radialistas, que estão se tornando raridade. Estão se tornando raridade. Então, hoje, na comemoração do Dia do Radialista, eu busquei aqui no arquivo, e acho que muitos aí se lembrarão, que no ano passado, exatamente nessa data, dia 21 de setembro, eu reproduzi vários depoimentos de companheiros radialistas falando da data, obviamente, o Dia do Radialista, mas aproveitei a ocasião para que todos pudessem dar uma mensagem de coragem, de ânimo, de fé para o nosso amigo Augusto César Pires Galvão, narrador esportivo, que sofreu um problema de saúde e ficou acamado, sem movimentar nenhum membro do corpo. Malemar consegue levantar as mãos. Não fala, mas ouve, consciente, mas não tem movimento algum. Imagine você, um radialista, que depende da voz para trabalhar, perder a voz, perder os movimentos, de um dia para o outro. Passou mal, foi para a UPA, da UPA foi encaminhado para a Santa Casa, teve problemas na sua recuperação, enfim. E me lembro que 1 ano atrás, eu até estava ouvindo agora há pouco alguns dos depoimentos. 1 ano atrás, nós reproduzimos aqui mesmo as mensagens dos radialistas
desejando fé, ânimo, coragem pela recuperação do Augusto César. Eu falei, vou ouvir essas mensagens. E me cortou o coração quando eu ouvi uma das mensagens do Antônio Sena. Como é o destino? Como é a vida? Como é a nossa vida, né? Uma mensagem, talvez uma das mais longas, dentre as que eu reproduzi, e o Antônio Sena desejando muita coragem, muita fé para o Augusto César. E não é que, passados alguns meses, foi o Sena que nos deixou. Foi Antônio Sena que nos deixou. E é muito estranho, né? A gente ouvir a voz de quem a gente se acostumou a ouvir, seja conversando, seja trabalhando junto, seja ouvindo uma mensagem como essa. Um ano atrás, o Antônio Sena, coberto de saúde, inteligência plena, faz uma gravação de estímulo à vida ao Augusto César. Passados alguns meses, nós sepultamos o Antônio Sena. E o Augusto, infelizmente, continua lá na mesma situação. Não há avanço na sua recuperação. Casos como esse existem aos montes, em todas as profissões. Claro que nesse dia do radialista eu tenho que me ater e falar da experiência de muitos dos radialistas com quem trabalhei, com quem convivi, com quem admirei. Perdemos nesse ano também a voz sertaneja do rádio, a voz caipira do rádio, não sertaneja, caipira. Edivaldo Figueiredo Tapera nos deixou. Me lembro que cheguei a organizar algumas festas do Dia do Radialista e que reunimos mais de 80 radialistas da Rádio Difusora, da Rádio Cultura, da Rádio Antena Jovem, da Rádio Integração do Vale, da Rádio Voz do Vale, da Rádio Regional, da Rádio Cidade, Rádio Comunitária. Hoje, as rádios têm, se tanto, meia dúzia de radialistas. Malemada para fazer um campeonato de truco. Naquele tempo tinha campeonato de futebol e ficava muita gente de fora ainda. E quantos radialistas começaram a carreira em Assis e foram para microfones de grande projeção nacional? E que hoje tem rua no seu nome, mas ninguém sabe quem é. No Parque Universitário, quem já passou por lá, tem a rua José Jorge Rodrigues. José Jorge Rodrigues. José Jorge Rodrigues era o radialista Jorge Rodrigues, que trabalhou na Rádio Nacional, trabalhou em vários microfones na capital paulista e até no Rio de Janeiro. Morreu esquecido. E continua esquecido, mesmo tendo nome de rua. Aliás, quanto tempo já briguei para que pusesse lá Rua Radialista José Jorge Rodrigues.
Aliás, há muito tempo eu cobro que nome de rua deveria ter alguma qualificadora de quem é o homenageado. Eu sei que é um problema, porque muitas vezes dão o nome de rua a uma pessoa desconhecida que era amigo do vereador, ou tinha uma família grande, e o vereador, de olho nos votos da família, acabou prestando essa homenagem. E para todos nós, qualquer pessoa é importante, mas ao ponto de ser relevante para receber um nome de rua, há ruas que ninguém sabe quem foi o homenageado. Não vou cometer a indelicadeza de dar exemplos aqui para não ferir o homenageado, mas procure conhecer quem foi o homenageado com o nome da sua rua. Claro que em Assis nós temos Avenida Rui Barbosa, Rua Floriano Peixoto, devemos ter aí várias, Floriano Peixoto, Smith Vasconcelos, esse já é de Assis. Mas quem é o homenageado? Então, faça o seguinte esforço. Você mora em qual rua? O nome da rua que você mora. Você sabe quem foi a pessoa homenageada com o nome da sua rua? O nome da rua que você mora? Há muitas pessoas que viraram nome de rua e foram anônimas em vida e continuam anônimas. Ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem é. E qual é o grau de importância, então, para se ter um nome de rua? Eu conheço inúmeros exemplos de pessoas que pouco contribuíram, é verdade, contribuíram com a sua família, contribuíram na criação dos filhos, etc. Pessoas honradas, trabalharam, prestaram serviço. Isso é indiscutível. Mas que não tem relevância nenhuma para o desenvolvimento da cidade. E da mesma maneira eu conheço muitos que prestaram muito serviço para a cidade e que não têm nada no seu nome. Eu não vou cometer a indelicadeza de falar nome de rua de pessoas que eu acho que nada produziram ou pouco produziram a ponto de ter um nome de rua. Mas eu faço questão de citar um exemplo de uma pessoa que produziu e muito para essa cidade e que não tem absolutamente nada com o seu nome. Me refiro à professora Maria Aparecida Brando de Campos Santilli, esposa do ex-prefeito José Santilli Sobrinho. Quem conheceu esse casal, eu não conheci muito. Tive amizade, mas não conheci muito. Tive um bom relacionamento, também tive atritos no relacionamento quando eu era funcionário da prefeitura e o Santilli era prefeito e a gente fez uma greve, tivemos uma discussão, mas que, claro, foi superada após a greve e é um político que eu respeito muito a sua trajetória de vida. Mas respeito muito também o trabalho da esposa dele, professora Cida Santilli. E não tem absolutamente nada com o nome dela. Nenhuma rua, nenhuma praça. E o que é mais importante que deveria ter? Uma escola. Foi ela a fundadora, para se ter uma ideia, da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA, que tem o nome do marido dela. Mas ela foi fundamental para que o seu marido, o prefeito Santilli Sobrinho, criasse a FEMA. Ela foi secretária da Educação
desempenhou um trabalho na área educacional, professora universitária reconhecida, não apenas no Brasil, e não tem absolutamente nada com o nome dela. Absolutamente nada com o nome dela. Agora, procurem ver quando tem nome de rua que vai ser votado na Câmara Municipal. E pesquise se a pessoa que está recebendo o nome na rua produziu algo de relevância para a cidade. Ou se ela é de uma família grande, que o vereador vai lá, põe o nome, porque para a família todos têm valor, obviamente. E muita gente procura o vereador e fala, olha, meu pai, minha mãe foi muito trabalhador, pessoa honesta, religiosa, religioso, fez isso, fez aquilo. O vereador fala, traz um currículo para eu fazer a justificativa e colocar o nome de rua. E atende o pedido. Então não tem critério algum. E isso, na minha opinião, eu sei que isso causa desgaste. Claro que eu sei. Mas tinha que ter critério. Tinha que ter critério. Como também deveria ter critério para moções de aplausos. Pegue uma sessão da Câmara Municipal e veja na ordem do dia, não, no expediente, quantas moções de aplausos são apresentadas por sessão. Eu vou fazer isso agora, só para você ter uma noção. Claro que eu não vou falar o nome de nenhuma pessoa homenageada, mas etc. Eu vou, para você ter uma noção do que eu estou falando. Ter uma noção do que eu estou falando. Atividade legislativa, pauta das sessões, vamos lá. A última sessão foi no dia... Cadê? No dia 18 de setembro. Quer ver? Vamos lá. Expediente. Expediente. Leitura de matérias e documentos. Projetos de lei. Tem aqui uma denominação, claro que eu não vou falar o nome, mas depois vocês deem uma olhada. Depois tem as indicações, depois tem requerimentos. Para se ter uma ideia, requerimento tem um do vereador Jonas Campos, que requer informações sobre a reforma do Teatro Municipal. Outra do pastor Edinho requer informações sobre a promoção da campanha de conscientização do uso da faixa de pedestre. Outra do pastor Edinho, que requer informações sobre ações realizadas em relação ao programa de aprendizagem social de adolescentes. Depois, da professora Viviane e do Fabinho Alerta Verbal, requerem informações com relação ao funcionamento das escolas da rede municipal. Depois do vereador Vinícius Simile, requer informações sobre a falta de ADI, que é o que eu tenho cobrado todo dia na rádio. Nas unidades, não tem nas escolas. Depois do vereador Vinícius Simile, requer informações sobre o pagamento do piso do magistério. Muito bem. Aí vamos lá para moções. Registra voto de congratulações e aplausos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 19, 21. 21 moções. A grande maioria são 19 de congratulações e aplausos. Aí uma de pesar. É isso. Então, algumas questões precisam ser revistas, né? Algumas questões precisam ser revistas. Mas vejam como o assunto fez uma curva danada, né? Comecei a falar dos radialistas, porque hoje é o dia do radialista. Aliás, agradecer aqui vários que já externaram os cumprimentos, parabenizaram pela data. Falei das dificuldades que nós, radialistas, enfrentamos, além do avanço tecnológico, a questão salarial. Muita gente acha que radialista é rico.
Porque tem muito radialista que se porta como tal, quando, na realidade, a grande maioria recebe um salário que mal dá para viver. E aí tem que fazer outras atividades, né? Fora do horário de trabalho. Mas, mesmo assim, nesse dia do radialista, obviamente que a gente tem, primeiro, a agradecer a Deus por ter dado a vocação. Trabalhar no rádio é igual um sacerdócio. Tem que ter vocação para isso, né? Tem que gostar. Eu vejo muita gente e faço reprimendas quando eu estou conversando com alguém e fala assim, amanhã tem que trabalhar. Eu nunca, na minha vida, lamentei por ter que trabalhar. Nunca. Nenhum dia da minha vida. Talvez seja porque eu trabalho fazendo o que eu gosto, que já é um grande passo, né? Para você não lamentar ter que trabalhar. E fico pensando os que não têm como trabalhar, seja porque estão desempregados, ou seja porque estão com algum problema de saúde, ou por outra razão. De qualquer maneira, no dia do radialista, com poucos radialistas que temos na cidade, mesmo assim, eu gostaria aqui de publicamente parabenizar a todos pela data. Radialista é uma profissão que resiste ao tempo. Vi outro dia uma entrevista do Ratinho, apresentador da TV Record, ou SBT, acho que está no SBT, né? Ele dizendo, ele é dono de um monte de rádio no Paraná. Aí perguntaram para ele, mas o rádio não vai acabar? O rádio não vai acabar com televisão, com site, com internet, etc. e tal? Ele falou, o rádio nunca vai acabar. O cidadão entra no carro, a primeira coisa que ele faz é ligar o rádio. A dona de casa ou a empregada está lá fazendo o almoço, está fazendo café, liga o rádio para ter um radialista como seu companheiro do dia, né? Fala a hora, dá a notícia e toca as músicas. Agora, muita rádio não é rádio, né? Tem algumas rádios que só tocam música. Isso, você compra um pendrive, escolhe lá as músicas, baixa as músicas e fica escutando. Tem rádio que não fala nem o horário. Eu acho um absurdo o rádio tocar uma música e não falar quem é o cantor daquela música. Eu sou um pouco mais radical ainda. Eu acho que devia falar quem compôs a música. Antigamente o rádio falava a música de fulano de tal, de tal, interpretada por tal, e lançava a música. Hoje ninguém sabe quem é o compositor da música, quem é o autor da música, e não sabe nem quem é o cantor, né? Porque muitas rádios não falam o nome do cantor, não falam o nome da música, e muito menos o nome do compositor. Sei não se não devia ser lei, né, para obrigar a falar quem compôs a música, quem canta aquela música. Mas se não tem radialista, como é que vai anunciar, né? Se não tem radialista, muitas rádios radialista é só para colocar, ligar o computador, não precisa nem colocar o disco, mas antigamente tinha que pôr o disco. Tinha o discotecário, esqueci de falar, eu estava falando aqui das profissões, tinha o discotecário, tinha o programador. O ouvinte ligava, eu quero escutar uma música do Zilo e Zalo. Tinha que sair correndo, ir lá, chamar o discotecário já sabia onde estava, já tirava o LP, levava lá, o operador já deixava pronto. Terminava outra música, ele já punha lá o Zilo e Zalo, o Zico e o Zeca. Enfim, hoje tudo computador. Tudo computador. Depois dos LPs passaram para CD, depois passaram para MD, depois passaram para cartucho. O avanço tecnológico foi muito grande. Quase todas as profissões, né? Mas sempre vai ter que ter o homem para apertar a máquina, para desligar a máquina, para programar a máquina. E o radialista, assim como outras profissões, tem que se qualificar, se modernizar, se capacitar, se atualizar, porque senão ele fica parado no tempo. Eu vou contar um episódio que era muito engraçado. Muito engraçado não, dava um trabalho danado. Dava um trabalho danado. Hoje, você manda um áudio para mim agora.
Digamos que aconteceu um acidente aí perto da sua casa. Você fala, olha, português, acabou de acontecer um acidente aqui perto da minha casa, um carro bateu numa moto, o corpo de bombeiros levou o motociclista ferido para a UPA. Acabou de acontecer aí. Você manda um áudio para mim no Zap, eu já solto aqui. Como é na rádio. Mas aquele tempo, primeiro que não tinha participação ao vivo, não tinha telefone celular. Então você pegava um gravador, saía com o gravador na rua, de moto ou de carro. Grande parte da minha vida eu usei moto, né? Pegava minha moto, punha na mochila o gravador e tinha o HT. Mas o HT, que era um rádio de comunicação, falava só com a rádio, era eu com a rádio. E dependendo do lugar, não pegava. Aí você começava a falar e ficava. Saía do ar. Você tinha que parar, procurar um lugar. E quantas vezes tive que subir em muro, subir em cima do carro da rádio para poder dar sinal. Acontecia acidente, você ia na estrada. Chegava lá, via o acidente, conversava com o policial rodoviário, conversava com a vítima, conversava com as pessoas envolvidas. E para você transmitir essa informação para o rádio? Não tinha jeito. Acontecia muito acidente ali naquela baixada. Antigamente era da Fadel. Aquela baixada ali, um dos acidentes mais feios que eu fiz uma cobertura foi ali. Morreram várias pessoas. Indo aqui para Palmital, era chamado Corredor da Morte. A rodovia Raposo Tavares era chamada de Corredor da Morte. Então, quando chovia, você podia esperar que ia acontecer alguma. E não tinha o que tem hoje. Aconteceu um acidente agora, daqui a pouco já tem um monte de zap com fotografia, com áudio, com vídeo, tudo mostrando lá o acidente. Aquele tempo, não. Alguém tinha que passar por lá, avisar alguém, não sei o quê. O radialista ele tinha que ficar ligando à polícia rodoviária. Olha, aconteceu alguma coisa? Todo dia. Começar o dia tinha que ligar. E isso eu faço hoje ainda. Isso eu faço hoje. 5 horas da manhã, eu ligo para a funerária, ligo para a polícia rodoviária, para a polícia militar, todos os dias. Porque eu entro no ar às 6 horas, eu tenho que ter a informação para transmitir para os ouvintes. Mas você imagina a situação: você pega o carro, vai na beira da estrada, correndo o risco também, né? Porque pista escorregadia. Aquele tempo não tinha aquela mureta que separa, era pista simples. Então acontecia muito acidente ali. Quantas pessoas morreram? A imprensa fez uma campanha SOS Corredor da Morte. Nossa, foram anos, anos, anos para aquilo ser duplicado e depois ter uma mureta no meio. Antigamente era pista simples, não tinha acostamento e quando chovia, o caminhoneiro ia fazer uma ultrapassagem, pronto. Era certeza que ia dar. Bom, aí você chegava lá naquela baixada da. Tinha a fábrica de mandioca lá na de amido, lá, a Fadel. Aí você chegava lá, estava lá o acidente, pessoa morta, pessoa ferida, bombeiro correndo para lá, viatura para cá. Você pegava um papel, caneta,
Voltamos? Eu estava falando de não dar problema no. Não conseguia comunicação com a rádio, tá vendo? Mesmo com a tecnologia, temos problemas. Viu que sumiu o sinal aqui agora há pouco. Então você ia lá no lugar do acidente, às vezes chegava primeiro, porque tinha aquela disputa besta, né, de dar notícia primeiro que o outro, é o chamado furo de reportagem. Então você pegava o carro, pegava a moto, ia correndo, chegava lá no lugar do acidente, pegava os dados, o carro tal, com a placa tal, bateu o caminhão, placa tal, que é não sei da onde. Quantas vezes, embaixo de chuva, você pegava aquele papelzinho e a caneta molhada, tudo, você olhava a placa, pegava o número da placa, ia lá, olhava o carro. Uma vez eu não vou contar, porque isso é muito trágico, não vou contar. Bom, só vou dar. Vou resumir. Cheguei na. Teve um acidente uma vez de um caminhão carregando urna funerária. Olha que coisa, urna funerária. Estava levando não sei para onde, e uma perua Kombi bateu nesse caminhão, na traseira do caminhão, nessa baixada ali da Fadel. E aí eu peguei a placa lá do caminhão, tinha que para saber de onde é, né, o caminhão. Peguei a placa, a hora que eu fui pegar a placa da caminhonete, da perua Kombi, eu vi o braço do motorista, fui perguntar, né? Ele estava morto, debruçado sobre o volante. Aí, nossa, é uma coisa absurda que a gente vê. Quantas vezes encontramos caminhoneiro, caminhão tombado, e aí você conversando com... Uma vez, num resgate, né, o corpo de bombeiros lá cortando a cabine do caminhão para tirar o caminhão que estava preso na ferragem. Aí o bombeiro português vai conversando com ele. Ele tem que ficar conversando, ele tem que ficar acordado. Isso de noite, imagine. Aí chovendo. Aí, bom, enfim, E o prazer de chegar na rádio e falar, olha, entrevistei fulano, consegui fazer um trabalho bacana. E aí você pegava o HT, eu estava dizendo o HT, né? Pegava todo o papel, anotava e tinha que fazer ao vivo. Não tem negócio de ficar ensaiando, decorar texto, né? Já faz tudo ao vivo. Estamos aqui na SP-270, rodovia Raposo Tavares, quilômetro tal, onde o caminhão com placas tal bateu... E aí você ia... Mas aí você não conseguia falar. Imagine, você com a munição na mão, mas não conseguia falar porque o HT não funcionava. Aí você tinha que vir até num lugar mais alto, tentar falar na rádio, e aí você... E eu falava de uma coisa engraçada, o que era? Você gravava... o Eduardo Ronça está me lembrando do grande radialista. Eu não tive o prazer de trabalhar com ele, mas ele teve eternizado o seu nome com o nome de rua no Jardim Amauri. Mas também deveria ser Rua Radialista Lorival Servilha, como ele era chamado, né? Era Lorival Tretel Servilha, o nome dele. Mas o nome artístico dele era Lorival Servilha. Tinha um programa na Rádio Cultura. Aliás, outro dia eu li a história dele aqui. Neste livro. Neste livro aqui, que é Assis de A a Z. Deixa eu só terminar de contar a história que eu vou falar um pouquinho do Lorival Servilha. Você gravava, você saía com o gravador e saía gravando entrevista. Entrevistava, e você tinha que fazer 5, 6 reportagens todo dia. Porque chegava lá na rotativa sonora, tinha que ter 12 reportagens, para ter o tempo de 1 hora, né? Tinha as notícias escritas e tinham lá as reportagens que a gente saía fazer. Eu, Júlio Pasqualino, cada um tinha que fazer 5, 6 reportagens. E chegava lá, e aí esse era o drama. Você pegava a reportagem, eles transferiam para um rolo, era no rolo, e aí o Caio e o Chuchu eram os operadores, né? O Caio na Rádio Cultura e o Chuchu na difusora. Aí então eles cortavam para editar, ele cortava com a tesoura, pegava um durex e emendava. Então, por exemplo, falar, bom dia, estamos aqui. Mas você não podia falar do bom dia. Você não falar do bom dia, porque ia sair à tarde, então você tinha que cortar o bom dia.
Então ele rodava lá, cortava o outro. Estamos aqui, aí cortava, editava, né? E era assim na tesoura e depois no Durex. Que é isso aqui? Boa noite. E o final de ano na porta do presídio na rebelião não foi fácil. Também. Nossa, rebelião não posso nem. Eu estava dizendo esses dias, eu passei lá no presídio e estava conversando com os agentes lá, passei maus bocados lá, viu? Uma vez levei um cacete dos agentes lá indevidamente, porque teve algum radialista que falou que a polícia militar ia invadir para acabar com a rebelião, e os agentes falaram para os agentes que era eu que tinha dado essa notícia. Aí os caras chegaram, quebraram meu gravador, deram uns tapefe, e aí eu tive que me explicar lá, né? Enfim, tive que me explicar lá para não apanhar mais. Rebelião, uma vez acabou a rebelião, o capitão Lincoln, hoje coronel, aposentado. Tá vendo? Tecnologia também tem. Eu me lembro que uma vez o Jô Soares falou: o computador veio para resolver todos os problemas que não tinha antes do computador. Nunca me esqueci dessa frase do Jô Soares. Mas o Dado, que também é radialista, aliás, parabéns, viu, Dado? Parabéns pela profissão escolhida e pela data hoje, né? Dia 21 de setembro, dia do radialista. E seja portador dos cumprimentos e dos parabéns aos demais colegas da Rádio Voz do Vale, graças a profissionais como o seu tio, o Pardal, ao Antônio Sena, ao Celso Camilo Costa, ao Toninho Camargo, ao Cícero Coelho Pedrosa, é que nós temos radialistas e rádios ainda na cidade de Assis. Mas o Eduardo Ronce falava do Lorival Servilha, e aí eu falei que tenho aqui, nesse livro, Assis de A a Z. É o livro do nosso colega Marco Barreiro, que foi radialista também, né? Mas deixa eu procurar aqui a história do Lorival Servilha. Lorival Servilha. É Assis de A a Z. Tem Lígia Fagundes Teles, Licurgo de Castro Campos. Tem uma sugestão. Se você, às vezes, não conhece
um nome de rua, por exemplo, Licurgo de Castro Campos. Licurgo de Castro Santos. É nome de rua no Jardim Europa. Foi o primeiro grande cacique político de Assis. Está aqui. É a rua no Jardim Europa. Você passa lá, não sabe quem era, né? Deixa eu achar Lorival Servilha. Está aqui, ó. Lorival Servilha. O mais criativo, palavras do nosso escritor Marco Barreiro, sobre Lorival Servilha, que nasceu no dia 28 de abril de 46 e morreu. Eu estava com sinal, mas sem áudio, é isso? Nesse livro Assis de A a Z, do Marco Barreiro, tem aqui um pouquinho da história de vários personagens de Assis. E tem aqui do Lorival Servilha, que o Eduardo Ronce fez referência. Lorival Tretel Servilha nasceu em 46 e morreu em 83. Vamos ver quantos anos ele morreu? 83 menos 46. Morreu com 37 anos. Muito jovem, né? Muito jovem. O mais criativo e genial radialista de Assis se multiplica em locutor, poeta, professor e vereador em apenas 37 anos de vida. Brilha no microfone, assombra com improviso. Estou lendo a história aqui do Lorival Servilha. Agora acho que voltou o áudio, né? Voltou o áudio. Lorival Servilha. Vou retomar aqui. Texto do Marcos Barreiro. Livro, recomendo, viu? Esse livro é muito bacana, conta a história de vários personagens da cidade de Assis. O mais criativo e genial radialista de Assis se multiplica em locutor, poeta, professor e vereador em apenas 37 anos. Ele morreu com 37 anos. Brilha no microfone, assombra com improvisos na sala de aula, arrebata a Câmara Municipal com discursos e padece por uma louca paixão não correspondida. Escreve a própria história com a voz e a mão, numa trajetória tortuosa e atormentada, regada a copos, garrafas e soluços em balcões da cidade. Fala como bebe, bebe como ama. Se o poeta Drummond o visse, anunciaria a descoberta do anjo torto. Lorival Servilha é o grande nome do rádio assisense nas décadas de 60 e 70. Na Rádio Cultura, apresenta programa sertanejo, analisa os fatos no Jornal da Manhã, comanda o romântico noturno Eu Amo, Tu Amas e comenta os jogos da Ferroviária e Vossen nas jornadas esportivas. É líder de audiência e recordista de cartas. Esqueci das cartas, né? Hoje a gente recebe mensagem de zap. Aquele tempo era carta. Você recebia cartas, encontros. As pessoas, olha, queria te conhecer. E aí você marcava encontros. Era uma coisa... Lorival Servilha, diz o texto aqui do Marcos Barreiro, é o grande nome do rádio assisense nas décadas de 60 e 70. É líder de audiência e recordista de cartas enviadas por fãs de Assis e região. A família guarda uma foto de Lori, como é chamado, mergulhado numa montanha de correspondência, apenas com a cabeça de fora. A devoção a ele foi até o fim, conta a irmã Nice Servilha, em depoimento para o livro em setembro de 2006. No livro de presença do velório, a irmã contando, no livro de presença do velório do Lorival Servilha,
Notei gente de todos os cantos, dos bairros, das águas, de outras cidades, ouvintes que o admiravam e vieram se despedir dele. E por aí vai. Então, aqui, muito bacana. Se você puder, na Biblioteca Municipal tem esse livro, eu acho, né? Assis de A a Z. Na Biblioteca da Unesp eu sei que tem. Vale a pena, vale a pena. É um livro que conta a história de personagens de Assis. Vale a pena mesmo. O Marco Barreiro está dizendo o seguinte: boa noite, português. Beleza, parabéns pelo Dia do Radialista a todos do Vale do Paranapanema. Eu também fiz parte, eu sabia, com a voz do Marco Cardoso, sempre em QAP, QRV, ele está dizendo que fez parte da equipe do saudoso Edivaldo Figueiredo Tapera, na Rádio Cidade de Assis. Eu gostaria que você falasse um pouco do Luiz Luz, o Boca Mole, que faz aniversário no mesmo dia que eu, 26 de julho. Me lembro bem quando a Rádio Cultura era na rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia, Bentinho e sua chulipa inesquecível. Olha que coisa curiosa, o Marco Cardoso está dizendo que ele nasceu no dia 26 de julho, mesma data do Luiz Luz. Parece que o Lorival Servilha é nessa data também. Ou eu estou enganado? Acabei de ler aqui. Me parece que... Vamos ver se... Lorival... 28 de 4. E morreu no dia 4 de junho. Luiz Luz era uma figura emblemática. Luiz Luz, para quem não conheceu, ele... Filho do comunista Paulo Luz. O Paulo Luz teve uma época em Assis que ele, acho que era o único comunista. E ele saía com um megafone, empunhando, ia na Feira Livre, fazia discurso político. Era comunista o pai dele. O Luiz não. O Luiz não queria saber de política, nem discutia política. Luiz Luz era o típico locutor da época que impostava a voz, a Rádio Cultura, e aí ele apresentava os programas. Era o Severino. Na Rádio Cultura ele era o Severino. Quebrava galho, precisava de alguém para apresentar o programa de madrugada, estava lá o Luiz Luz. Precisava alguém para fazer de manhã, corria chamar o Luiz Luz. Faltava um locutor à tarde, vai buscar o Luiz Luz. Então ele era o quebra-galho, o Severino. E aí eu me lembro que a gente tinha um programa, o Jornal Cultura Notícias, e ele apresentava lá as notícias policiais. Teve um tempo que ele apresentava as notícias policiais. E ele tinha um linguajar que era mais ou menos parecido com o Jacinto Figueira, com o Gil Gomes. Aí ele falava saconhaca, mucutripa, o doutor Delega. Ele tinha lá os bordões dele, né? E ele fazia a gravação das notícias de polícia durante o jornal. Aí eu falei para ele: Luiz, vamos dividir o jornal? Antes do jornal, você faz o caso de polícia. Foi assim que começou o caso de polícia, de manhãzinha. Tinha o jornal esportivo, né? Tinha o programa de esportes, Panorama Esportivo. Na radiodifusora era o Bola Branca e na Cultura era o Panorama Esportivo. E depois do Panorama Esportivo, entrava o Caso de Polícia. E o fundo musical era aquelas trilhas do filme do Rambo. E ele, saconhaca, mocotripa, e se divertia. Ele pegava uma notícia de jornal, ficava 1 hora falando sobre aquele caso. Era muito bacana. E tinha muita audiência. Mas tinha gente que odiava também ele, né? Principalmente quem era o saconhaca, quem era o mocotripa. Ele não falava nome, porque não era besta nem nada, né? Ele sabia que se falasse o nome, ele podia apanhar na rua, então ele não falava. Mas o cara que ele estava se referindo sabia que era ele. Então, vira e mexe, tinha alguém lá na rádio procurando ele, e era um tal dele se esconder, de ir para o banheiro, era muito engraçado. E o amigo dele inseparável, no fim de carreira, foi o Bentinho.
O Luiz Luz tinha um Fusquinha e ele era o motorista do Bentinho, né? Levava o Bentinho para lá, para cá, para lá e para cá. 2 patrimônios do Rádio de Assis, né? 2 patrimônios do Rádio de Assis. Mas, minha amiga, meu amigo, olha, que coisa, hein? 1h15 falando dessa profissão. Eu poderia ficar aqui a noite toda, né? Mas aí, como falar amanhã, 6 horas da manhã? Muito obrigado, viu? É por vocês, ouvintes, que a gente faz o rádio e tem paixão pelo rádio. Mais do que paixão, a gente ama o rádio. Paixão, às vezes, apaga, né? Mas amor é amor pela profissão. Então, a pessoa fala, português, você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar às 6 e com prazer. Com prazer. Sabe, quando começo a falar às 6 horas da manhã, o prazer de estar trabalhando e estar informando, levando informações, utilidade pública, enfim, todas as notícias que a gente leva a partir das 6 horas da manhã. Muito bacana. E agora, com essa tecnologia, a gente traz o rádio na telinha aí do seu celular, no seu computador, inclusive com a imagem, né? Inclusive com a imagem. É a tecnologia, a gente tem que aproveitar. De vez em quando dá uns cortes, né? Você percebeu que falhou um monte de vezes aí. Hoje, pelo menos, falharam 2 vezes. É uma pena, mas persistimos, resistimos e terminamos mais um português livre para falar. Agradeço muito, minha amiga, meu amigo, pela audiência. Foi um prazer ter mais uma vez você nessa noite de quinta-feira, 21 de setembro, dia do radialista. Muito obrigado a todos que o parabenizaram. Eu estendo e compartilho esse parabéns com todos os colegas radialistas. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tchau!